está oficialmente aberta. Hoje, dia 8 de abril de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá. Porque hoje é quarta, sim, o dia da feijoada, aquela feijoada com aquela réstia mágica de coentro por cima, é claro, acompanhada de uma geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Ok, gente, esta aula é sobre este livro aqui, Os Exilados de Capela, ou da Capela do grande Edgar Armond. Estamos chegando na 12ª família dinástica, encerrando a série, e hoje é algo que eu vou ir para o lado do Highlander mesmo. Vocês lembram do filme Highlander? Vocês assistiram Cinemateca do Mamá. Vocês assistiram ao filme, não assistiram? Então, vocês se lembram que esses guerreiros imortais, e não é só um, não é só o MacLauder lá, não é só ele não. São vários, segue o mesmo expediente. Eles, de repente, é um nome que surge do nada, uma fortuna incrível, um poder incrível além da fortuna, lembrando sempre que dinheiro é ferramenta, poder é a capacidade de alterar o status quo, a realidade, por meio da influência, ou seja, esses caras surgem do nada, fazem um fuzuê na história da humanidade e de repente somem como se nunca tivesse existido. De repente aparece uma outra família, outros personagens com igual poder, com a fortuna também que sabe-se lá de onde veio, e a história é cíclica. É cíclica. É a famosa escada de Jacó. A escada de Jacó ela não é reta, ela é em espiral, é caracol, estilo caracol. Você vai subindo e girando até chegar a um nível superior, a um novo patamar, mas sempre de forma cíclica. E hoje nós vamos entrar numa 12ª família que praticamente não existe. Não existe. Ninguém sabe. Não existe oficialmente. Extraoficialmente, ela deve estar em algum outro ponto aí da humanidade, deste mundo de meu Deus aí, realizando suas façanhas. Mas vamos ao texto de hoje, vamos conversar um pouquinho mais a respeito, vocês vão entender mais da coisa. Em 2 de fevereiro de 2021, no India Times, publicado foi o artigo de autoria de Richard Banerjee, alcunhado de
Estas são as 13 famílias do mundo que aparentemente controlam tudo, da política ao terrorismo. 12. A linhagem merovingia. Segundo a Enciclopédia Britânica, a dinastia merovingia, a dinastia franca, que foi de 476 a 750 depois de Cristo, tradicionalmente é considerada a primeira raça de reis da França. Sim, eles criaram a França, esse país que influiu terrivelmente na história da humanidade sobre vários aspectos e, no pior deles, a criação do iluminismo, que a partir daí o mundo no século XVIII sofre uma ruptura drástica, mas teve um início. Teve um início, ok? Hoje nós estamos vendo aí, cada das notícias, a França nos seus últimos dias. A França está acabando. Eles abriram as portas para os estrangeiros. Ninguém é contra a imigração, contudo, a imigração tem que ser regrada. Por incrível que pareça, pô, mamá, você que fala que regra é para ser quebrada, mas você tem que ter um mínimo de organização. Por quê? Porque foi para dentro da França o que existe de pior no mundo. E é a máxima de Forrest Gump. Idiota faz idiotice. O idiota ele não é burro. Esse que o pessoal confunde o cara ser idiota com ser burro. Idiota vem de eu. É o cara que está preso dentro dele mesmo, dentro de conceitos que só servem para ele. É aquilo que o Nelson Rodrigues fala do Brasil, que o Brasil tem uma instituição que é o cretino fundamental. O cretino fundamental é o cara que sobe no palanque e acha e começa a cagar regra para todo lado, dizendo que ninguém pode fazer nada que ele não tenha feito. Ok? Então vamos avançar. Todavia, o nome merovingio deriva de Merovec, sobre quem nada se sabe. Sim, eles vieram de um tal de Merovec, que não se tem nenhuma informação sobre ele. Lembra do Highlander? Os caras vêm do nada e vão para o nada. Ou seja, o cara apareceu como que por magia na face da Terra. Só se sabe que ele foi o pai de Childerico I, que governou uma tribo de francos salianos a partir de sua capital em Tournai. Childerico foi sucedido por seu filho Clovis em 481 ou 482. E Clovis I estendeu seu domínio sobre todos os francos salianos, conquistou ou anexou os territórios dos francos ripuários e dos alamanos, e uniu quase toda a Gália, exceto a Borgonha e o que hoje é a Provença, da Gália, dos gauleses lá do Asterix. Francos ripuários, nome, mas tinham esses nomes que lá, aquele território lá, só para citar, ele era divididinho, ele era todo dividido. A Europa tem muito disso. São pequenos povoados que têm autoridades, que são patriarcas que mandam naquilo ali, e de repente eles se uniram num povo só. Grande exemplo disso, eu cito sempre a Itália. Uma vez eu estava conversando com um romano e eu perguntei como é que Roma se transformou na Itália. Não, Roma não se transformou na Itália. Eles se anexaram vários povoados e criaram aquilo que se chama de Itália. Não tem nada que... Não é a Roma que se expandiu e foi conquistando território. Não, eles se uniram. Eles fizeram aquilo que posteriormente... Eles fizeram de uma forma inteligente aquilo que posteriormente os comunistas queriam fazer com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que lá foi dar porrada. Eles foram pegar a terra dos outros no tapa. Não foi feito acordos, não se fizeram acordos para que esses povos passassem a unir as forças e trabalhar juntos. Que daí saem, por exemplo, dentro desses países, as famílias tradicionais, as famílias dinásticas. Sai não, é só força de expressão, né, que sai. Eles mudam de nome e viram essas famílias. De repente,
Aparecem grandes famílias do mundo, como eu já falei, os Rockefeller, Kennedy, vários nomes, e esse pessoal começa a simplesmente a mandar em tudo, de uma hora para a outra. Ademais, posteriormente, Clovis I se converteu ao cristianismo. Em 1 de junho de 2021, no site do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, publicado foi um artigo de autoria do Dr. Plínio, alcunhado de Santa Clotilde e a conversão do rei Clovis. Lendo-se que, apesar de ser filha dos reis de Borgonha, teve Clotilde uma infância muito triste, dado que o tio dela, obcecado pela ambição, assassinou seus pais, 2 irmãos, enclausurou a irmã mais velha num convento e a levou consigo por conta da extraordinária beleza. Parece um pouco com Hamlet, né? É uma pegada de Hamlet aqui. Debalde se esforçava por ficar desconhecida do mundo. Rara beleza e, mais ainda, as belas qualidades de coração e de espírito da donzela atraíram a atenção de toda Borgonha, que se orgulhava de possuir uma princesa tão virtuosa. Pedida em casamento por Clovis I, rei da França, deu consentimento só depois de muito rezar e ainda assim com a condição do rei, que ainda era pagão, deixar-lhe praticar a religião cristã. Contudo, o único desejo de Clotilde era a conversão do rei e do povo ao catolicismo. Sim, catolicismo cristão. Essa vertente aí. Doravante, em Tolbiac, Clovis e seus guerreiros travaram uma sangrenta batalha contra os alamanos, e a vitória pendia para o lado dos alamanos. Nas fileiras dos exércitos dele reinava a desordem e ele mesmo corria o risco de ser aprisionado. E, nessa suprema angústia, Clovis se lembrou das palavras que a esposa lhe dissera e, com os olhos e as mãos elevadas ao céu, assim rezou: ó Deus de Clotilde, valei-me. Se me libertares desse perigo e me concederdes a vitória, acreditarei em vós e a vossa religião será introduzida no meu reino. Imediatamente, as coisas mudaram de aspecto. Um pânico inexplicável apoderou-se dos inimigos, que foram completamente derrotados. Por fim, Clovis cumpriu a palavra. E, instruído na doutrina cristã por São Remídio, pelo mesmo santo bispo, foi batizado em 496 em Reims e, com ele, 3.000 francos receberam o mesmo sacramento. Nota, para o melhor entendimento dessa intervenção, que a priori parece divina, assista às lives Viagem no Tempo e Mundos Paralelos, Os Anjos de Mons, Força Expedicionária Britânica e Viagem no Tempo e Mundos Paralelos, Os Anjos de Mons, O Fantasma de Kiev, cujos links estão na descrição. Sim, lembra que eu falei da escada de Jacó ser cíclica? O mundo faz movimentos cíclicos, a história. Não é a primeira vez que alguém ergue as mãos para o céu e pede a intervenção divina, no caso do Deus hebreu, e recebe essa intervenção, supostamente por quê? Porque essa intervenção ela não é apenas um milagre, ela é uma ordem para que seres alienígenas atuem diretamente na Terra. Veja, esses dois programas, a Força Expedicionária Britânica, a história dos Anjos de Mons, que simplesmente rezaram, esses anjos entraram no campo de batalha e quebraram o pau, e o Fantasma de Kiev, que aconteceu agora recentemente na Ucrânia. A Ucrânia estava sendo dizimada pelos russos, as pessoas pediram intervenção divina e apareceu um avião, o Fantasma de Kiev, que saiu derrubando nego para todo lado. E ainda aparecem os especialistas para dizer que não, uma nave é um avião normal, sabe? Não, do nada, saiu um avião do nada derrubando todo mundo. E é engraçado isso, porque nós estamos vivendo numa época
do carteiraço. Do carteiraço. Antigamente a gente tinha o Aspone. O Aspone é o especialista em porra nenhuma. E aí, com o advento da pandemia, criou-se aquilo que eu chamo de Expone, o especialista em porra nenhuma. Essa figura mágica que chega falando um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Eu lembro quando, para dar uma ilustração, sequestraram a Patrícia Bravanel e o Silvio Santos chamou o Mossad. O Mossad veio recuperar. Eles já tinham libertado a refém e o Mossad foi lá para recuperar a grana do Silvio Santos. E pegaram os caras no hotel. E foi bala para todo lado lá. E o cidadão desceu. O negócio foi tão violento lá dentro que morreu um monte de gente. E é tudo abafado essa história. Que o sequestrador, o chefe lá do sequestro, desceu o prédio pelo lado de fora. Meu. E aí chamaram os expones aí para explicar. Os caras, não, isso aí não tem nada demais, não. Qualquer um faz isso. Não, o negócio desse. O cara descer um prédio pelo lado de fora é uma coisa corriqueira que todo mundo vê por aí. O tiroteio foi tão grande, foi tão violento, que o maluco desceu o prédio pelo lado de fora e foi correr lá na casa do Silvio Santos para pedir, pelo amor de Deus, o cara para não ser morto. Tão violento que foi o negócio. Eu lembro, olha, para voltar mais ainda no tempo. Mas ainda no tempo foi depois, agora eu não lembro direito, as quedas das Torres Gêmeas. Eu lembro que a época, eu estava, um evento, todo mundo assistindo, e eu fui acompanhar na Record. E era o Boris Casoy, que estava comandando o programa na época, e chamaram também um Spone aí. Aí o cara começa a falar, não, meu, isso daí não foi o maior atentado da história, não. O Boris Casoy ainda falou, meu, cara, os caras derrubaram as 2 torres, atingiram o Pentágono. O presidente dos Estados Unidos teve que ir pro bunker, eles queriam atacar. Isso não foi o maior atentado da história, não. Tiveram outros maiores. Mas qual? Aí o cara não fala, porque ele não fala que ele viu que falou besteira, mas ele quer manter o argumento dele. Não, já tiveram, e vai empurrando com a barriga. Então essas porras aí aparecem os especialistas em porra nenhuma para dizer, não, em Kiev isso aí não foi nada demais, não. O cara com o avião, lá, qualquer um faz isso, pega um avião que ninguém sabe de onde veio e sai derrubando os maiores, os mais avançados caças do mundo, que é a União Soviética, a Rússia, ainda possui equipamento de guerra muito avançado. Não tanto quanto dos Estados Unidos, mas está lá pareado, digamos assim. Não tem, quando eu falo, eles conseguem ter caças que rivalizam com outros caças, mas os Estados Unidos têm caças muito maiores. Se for pegar vamos falar assim, os camarões da Força Aérea Norte-Americana, aí não esquece. Mas, em certo ponto, eles conseguem brigar de igual para igual. Em todo caso, venham essas coisas aí. E o curioso aqui, ou seja, ele pediu aos céus, foi mandada intervenção divina, como falou. Ele falou, ó Deus de Clotilde, valei-me, se me libertares desse perigo e me concederdes a vitória, acreditarei em vós e a vossa religião será introduzida no meu reino. Ou seja, ele fez um acordo com a divindade e imediatamente as coisas mudaram de aspecto. Um pânico inexplicável apoderou-se dos inimigos que foram completamente derrotados. Ou seja, algo aconteceu lá de tão grave que um grupo dos alamanos que estavam vencendo a batalha simplesmente foram derrotados de uma hora para outra. E, cumprindo a promessa, ele se converteu ao cristianismo católico. E, posteriormente, isso desembarca onde? Essa onda vai se desenvolvendo e chegamos no século XVIII, onde surge o quê? O iluminismo. Ou seja, olha como o mundo vai dando voltas. Eles, embora fossem celtas, da religião celta, não pagã, como é dito no texto do Dr. Plínio, paganismo é só, eu já expliquei em outros momentos, o uso do termo pagão é para
e tirando de cena a cultura celta, fica esse paganismo, ele fica como uma coisa assim indefinida. Aí entra o cristianismo, posteriormente o cristianismo de cunho católico, e a história vai girando. A França, que não era católica, passa a ter uma separação entre religião e ciência. O Estado cria-se o conceito do Estado laico. Contudo, as lideranças não são laicas. Elas sabem, elas têm outra religião que não é a antiga religião celta. Eles têm outra religião cujo objetivo é chegar aonde? Na vinda do anticristo. Ok? Não vou entrar aqui na questão do anticristo, mas vamos concluir isso. Ou seja, a importância da França no mundo é gigante. Ou seja, a partir da linhagem merovingia, surge a França com toda a sua bagagem cultural, toda a influência que ela gerou no mundo, em todos os aspectos, na alimentação, na filosofia. Assim. A França gerou grandes filósofos. Podemos contestar os métodos deles, a maioria de cunho iluminista, mas, querendo ou não, são pessoas que fizeram as outras pessoas pensarem. Eu mesmo tive uma influência muito forte, não dessa época, mas bem posterior, de Jean-Paul Sartre. Eu li muitos textos do Sartre para entender o conceito do existencialismo, e depois cheguei à conclusão, com base na filosofia, aí já com influência de Olavo de Carvalho, tendo uma outra visão filosófica. Quando você começa a entender o existencialismo pelo um outro foco, você começa a ver que o Sartre estava errado. Ele estava errado. Mas, claro, isso não tira o mérito dele de criar que ele tem uma verdade no existencialismo, de que a pessoa é responsável pela sua liberdade. Isso é fato. Isso é fato. A liberdade não é uma dádiva divina. A liberdade é uma conquista do cidadão que pode ser, aí que é o ponto que sai, influenciada por uma dádiva divina, por uma epifania. Ok? Mas nós não estamos aqui para discutir existencialismo hoje, podemos discutir num outro momento. Se você quiser que eu faça uma discussão sobre Jean-Paul Sartre aqui, o seu existencialismo, nós podemos, deixa aí no comentário e conversaremos mais para frente, ok? E por aqui eu encerro a aula de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos para a descrição da aula, na qual disponibilizo os links para arrecadação de fundos por via direta e via indireta. Por via indireta, pelos meus livros aqui, começar pelos meus livros, como A Máquina da Verdade, ó. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para molecada, que a molecada vai adorar. Aí tem o meu outro livro, Romance A Saga de Kid Winchester, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, gente. Força aí que nós estamos precisando. Ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, que se tornou um portal de notícias, o Pix, para você já fazer a sua doação aí, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da Boutique do Cuesta, para você adquirir sua beca de conservador, e o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Aí tem o link das lives, hein? Na época eram lives. Viagem no Tempo e Mundos Paralelos, Os Anjos de Mons, Força Expedicionária Britânica e Viagem no Tempo e Mundos Paralelos, Os Anjos de Mons, O Fantasma de Kiev. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, Denilson, todos os carros. Próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa. A teoria da Terra Oca.
no sábado, dia 11 de abril de 2026, às 18 horas, no sábado, dia 11 de abril de 2026, às 6 horas da tarde, 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, a teoria da Terra Oca. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!